curso. E hoje nós vamos falar sobre o Pai Nosso. Acho que vocês já viram o tema da oração, né, com alguns outros padres, e hoje nós vamos falar sobre aquela oração tão conhecida por nós, que é o Pai Nosso. E eu queria convidar vocês a iniciar esse momento, né, de estudo com uma oração feita por Santo Tomás de Aquino, que é própria para o estudo. Normalmente a gente pede diretamente o auxílio para o Espírito Santo naquela oração, né, do Espírito Santo. Hoje, de maneira excepcional, a gente vai fazer essa oração que eu compartilho aqui na tela. Então, se vocês quiserem rezar junto comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundis sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhais sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Então, hoje, como eu comentei para vocês, nós vamos estar falando sobre a oração do Pai Nosso, né, a oração que nós conhecemos porque ela veio da própria boca de Jesus, né, é uma oração que está contida no Evangelho, e é a única oração que Jesus nos ensinou. Digamos que com essa oração nós temos resumida a nossa vivência cristã, o nosso peregrinar aqui na Terra. E essa oração é conhecida como oração dominical, não porque a gente reza no domingo, mas porque a palavra dominical ou domingo vem do latim dominus, né, que quer dizer Senhor, né, a oração do Senhor. E ela é a mais perfeita das orações, porque o próprio Jesus nos ensinou, né? Nós pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, ou seja, aquelas petições que são verdadeiras na nossa vida como cristãos, estão contidas nessa oração, né? Por exemplo, eu não vou pedir ganhar na loteria, por exemplo. Seria algo interessante, mas não é essencial para a nossa vida. E tem uma ordem, segundo Santo Tomás, essa oração, uma ordem que é conveniente que eu deseje. Né? Então, essa oração, por um lado, ela nos ensina a pedir, mas ela também ordena o nosso coração, ordena os nossos desejos para as coisas importantes. Como a gente vai ver mais adiante, o Pai Nosso ele se divide basicamente em duas grandes partes. A primeira parte, onde nós fazemos petições espirituais, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Né? São coisas para a nossa alma, para a nossa espiritualidade. E na segunda parte, nós pedimos coisas mais materiais ou mais da vida humana, por exemplo, o pão nosso de cada dia, né? O perdão das nossas ofensas, e por aí vai. Então, o Pai Nosso ele é uma escola, né, de antropologia, do ser humano, né, com a sua alma espiritual, com as suas necessidades corporais, né, um espírito num corpo. Ele vai encontrar a resposta antropológica para a sua vida no Pai Nosso. É algo muito simples, né? Na oração do Senhor está contida toda a ciência da vida espiritual. Ciência não quer dizer laboratório, experimento químico. A palavra ciência, hoje em dia, é uma palavra que perdeu muito significado. O significado clássico de ciência é conhecimento certo através das causas. É uma definição que Aristóteles, né, um filósofo grego, nos deu. E hoje em dia a gente reduziu a ciência a laboratório, a experimento químico. Né? E não é assim. A ciência é um conhecimento. Então, quando eu falo que na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso, a oração dominical, ou seja, a oração do Senhor, está contida toda a ciência
da vida espiritual, eu estou dizendo todo o conhecimento da vida espiritual. Tudo que eu preciso saber para chegar ao céu está aí contido. E a gente vai ver como isso se dá. E essa meditação se inicia com uma ousada reflexão de Santo Agostinho, né? Que olha só o que Santo Agostinho dizia: percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, os salmos, as orações dos profetas, né? Ou dos patriarcas, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Ou seja, o Pai Nosso, ele é também um resumo de tudo o que acontece nas Sagradas Escrituras. Todo o coração de todos os homens que nós conhecemos pelo relato bíblico vão desejar o que está contido no Pai Nosso. Santo Tomás de Aquino, ele escreveu uma obra chamada Suma Teológica, né, que ela é dividida basicamente em 3 partes, mas a segunda parte tem uma subdivisão, e tem várias questões que ele vai se perguntando sobre a vida em Deus, né, a vida humana em Cristo, os sacramentos. Então ele vai fazendo perguntas e respostas. É um livro muito didático, né, de estudo, e numa questão, a questão 83, no artigo 9º, ele apresenta uma lógica do Pai Nosso que não é a lógica que nós conhecemos, que eu falei para você, que é a lógica de petições espirituais, depois petições mais mundanas, né, mais carnais. Ele apresenta de outra maneira, que também é interessante a gente ver como ele analisa o Pai Nosso, né? Primeiramente, é um exame de consciência que analisa a própria vida de oração e ver se essa vida própria nossa vida de oração está ordenada a Deus, né? O Pai Nosso, ele está feito de 7 petições, né? Como nós veremos uma por uma logo no decorrer do curso, né? Então, como eu falei, eles estão divididos em 2 partes. Primeira, coisas eternas, e depois suplicando coisas transitórias. Mas Santo Tomás vai dividir em 3 partes. A primeira são os pedidos que realmente estão sendo feitos. A petição: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A segunda, os meios para que nós obtenhamos, né, que seria o pão nosso de cada dia, o perdão, que seria, no fim das contas, a Eucaristia e o sacramento da confissão. E a terceira parte, o livrai-nos do mal, é uma petição que nos retire as dificuldades do caminho para que nós possamos utilizar esses meios e alcançar as petições feitas inicialmente. É uma maneira muito bonita de ver também o Pai Nosso, e uma maneira, diria de novo, antropológica, né? Porque vê as verdadeiras necessidades do ser humano. Então, como de costume, eu utilizo o Yucat, né, que é o catecismo da Igreja Católica, feita para os jovens, porque ele está feito em perguntas e respostas. Então, eu coloquei essa pergunta inicial sobre o Deus Pai, porque nós iniciamos o Pai Nosso utilizando a expressão Pai, né? No catecismo da Igreja Católica, no Yucat, a parte que explica o Pai Nosso está no final do catecismo, né? A parte do Pai Nosso está no final, da parte final do catecismo, né? Depois de nós percorremos o catecismo, nós vimos o que nós cremos, nós vimos os sacramentos, nós vimos a oração, vocês viram recentemente a oração, e agora como se concretiza essa oração. E essa pergunta da paternidade, de que modo Deus é Pai, ela está no início do catecismo, porque quando fala da doutrina, do que nós cremos, nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Por quê? Deus Pai, ele é o Criador, né? E ele se encarrega de todas as criaturas, de cada um de nós, com amor. E ele, na Trindade, digamos que ocupa esse papel de Pai. É uma maneira que nós temos para chamar a Deus, porque é a maneira que Jesus mesmo nos ensinou a chamar a Deus. É muito interessante a gente pensar que uma das coisas mais importantes que Jesus fez não foram os milagres. Logicamente, os milagres são muito importantes,
Mas eu considero que uma das coisas mais importantes é ele ter mostrado o verdadeiro rosto de Deus, né? O rosto de Deus que é Pai. Olha só, no Antigo Testamento e nas religiões antigas, nós podemos observar uma visão de Deus muito antropológica, no sentido muito humana, né? No sentido que um Deus não pode ser homem, no sentido de paixões humanas, né? Olha só, por exemplo, o Olimpo grego. Os deuses, eles se apaixonam, traem, eles cometem adultério, eles se vingam dos homens, né? Realmente não é uma imagem de Deus. Jesus Cristo nos fala que Deus não é nada disso. Deus não está moldado às paixões humanas. Pelo contrário, Deus, ele é o nosso Pai. Ele nos perdoa, ele nos criou por amor, né? E é uma grande novidade, tanto que, olha só, na Bíblia nós vemos como os fariseus se indignavam e Jesus está chamando Yahvé, né, o nome de Deus, né, está chamando ele de Pai, porque ao mesmo tempo que ele dava uma proximidade para a visão de Deus, né, ele se falava filho de Deus. Se ele é pai, se ele é seu pai, se Deus é seu pai, você termina sendo um filho. E você dizer que é filho de Deus, poxa, imagina só os judeus como ficaram enraivecidos por causa dessa comparação. Jesus que se falava filho de Deus, que se falava Deus. Quando nós assistimos a Paixão de Cristo, bem no começo está a cena do julgamento do Sinédrio, e estão ameaçando Jesus, estão humilhando ele, e antes de dar o veredito, o sumo sacerdote fala, então, realmente você é o Filho de Deus? E Jesus responde, Yahvé, né? Eu sou. E vocês vão ver o Filho do Homem sentado à direita do Altíssimo. É impressionante como se transforma a história com a visão, nova visão de Deus, né? Deus que é Pai. Já não é aquele Deus justiceiro, vingativo, que o homem por si só descobria com medo, mas é o Deus revelado. Quando Jesus revelou a imagem de Deus, já não era aquela imagem de temor, né? O homem na história não conseguiu imaginar a Deus sem a noção de temor. Teve que vir o próprio Deus, né, Jesus Cristo, para dizer, olha, Deus, ele é Pai. Ele não é essa imagem vingativa, maligna que vocês estão pensando. E um exemplo muito bonito que Jesus mesmo nos dá é a parábola do filho pródigo, ou do pai misericordioso. Essa parábola conta como o pai perdoa, né, cada um de nós e como ele está disposto a nos receber. Esse texto do Papa Bento XVI nos ilumina com essa visão. A lembrança deste pai ilumina a mais profunda identidade do ser humano. De onde vimos, quem somos e quão grande é a nossa dignidade. Se nós temos um Deus que ele é Pai, nós temos uma dignidade de filho de Deus. De onde nós viemos? Do nada? Não, nós viemos de um Pai Criador. Nós somos filhos no Filho, né? Com Jesus Cristo nós somos filhos. Isso nos dá uma dignidade. Qual é a diferença entre um homem e um animal, né? Hoje em dia nós não avaliamos tão bem isso, né? A dignidade do ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus, que não é uma imagem e semelhança física, mas é uma imagem e semelhança em intelecto e vontade, em capacidade de amar, em capacidade de se doar, em capacidade de exercer a virtude. Esse é o nosso Pai. Nós provimos naturalmente dos nossos pais e somos seus filhos, porém, nós vimos de Deus.
que nos criou à sua imagem e nos chamou a sermos seus filhos. Por isso, não é o acaso ou concorrência do destino que se encontra na origem de cada ser humano. Não é o acaso, não é o destino, não é uma coisa fútil que nos gerou, mas é um plano de amor divino. Cada um de nós está aqui agora, neste mundo, num plano de amor divino, ou seja, nós temos uma missão de amor nessa vida. Isso nos foi revelado por Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus e homem perfeito. Ele sabia de onde vinha, né? Ele falava isso para os fariseus, né? Eu sei de onde eu venho. E ele sabe de onde nós viemos também. Viemos do amor de Deus. Então, como é o Pai Nosso, né? O Pai Nosso todos nós conhecemos, né? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aqui tem uma parte que tem gente que reza um pouco diferente, né? Que é perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tem gente que reza, e perdoai os nossos devedores, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Ou perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Que seria uma tradução direta do latim. Né? Mas a dívida, aqui, vista na noção do Antigo Testamento, vista na noção da antiguidade, é uma ofensa, né? É digamos, algo que se deve ressarcir, algo que se deve ser feito justiça. Por isso que a tradução moderna, atual, né, é o perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas quer dizer a mesma coisa. Né? E não nos deixe cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Então, o Pai Nosso, ele é a única oração que Jesus deixou aos seus discípulos e a cada um de nós. Daí que também o Pai Nosso se chama oração do Senhor, né? Dominus, dominical, né? Domingo, oração do Senhor, dominical. E o Senhor é o próprio Jesus. Jesus, ele tem vários títulos, né? Messias, o Cristo, Jesus. Né? O título Senhor é um título muito importante, porque é um título que ele recebeu pela sua ressurreição. Né? Em grego é Kyrios. Né? Quando a gente fala Kyrie eleison na missa, não sei se vocês prestaram atenção, mas é Senhor, tem de piedade. Né? É um título que ele recebeu pela sua ressurreição. Né? Quando Pedro reconhece a Jesus, eles estão na barca, foram pescar, João fala assim, o Kyrios é o Senhor, né? Ele está dizendo, é aquele que domina tudo, né? O Senhor é aquele que é o Todo-Poderoso. E ele venceu a morte, por isso que ele é o Senhor. Bom, no final também tem uma adição que às vezes a gente não reza, não estamos acostumados a rezar, mas é uma oração, uma adição colocada na antiguidade. Né? Esse livro chamado Didaquê, né, que é um livro do ano 150 aproximadamente depois de Cristo, ele recopila as orações, as histórias dos apóstolos. Né? E antigamente os cristãos rezavam depois do livrai-nos do mal, amém, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Eles estão reconhecendo a divindade. De quem é o reino? De quem é o poder? De quem é a glória sempre? De Jesus. De Deus. Então, é como concluir o Pai Nosso, né, fazendo um ato de adoração. Vamos lá. Como surgiu o Pai Nosso? Os discípulos simplesmente nos fizeram esse favor, né? Senhor, ensina-nos a rezar. Olha só que gente boa esse pessoal, né? Nos fizeram um grande favor e Jesus simplesmente nos apresentou essas petições, né, diante de Deus Pai. Pai, a maçã como? Que estrutura tem o Pai Nosso? O Pai Nosso, como já vimos, se compõe de 7 petições ao Pai diretamente, né, ao Pai do céu. As 3 primeiras, no nível mais
transcendental, né? Como nós podemos servir a Deus, como nós podemos nos relacionar com Deus. E as 4 últimas remetem às nossas necessidades humanas básicas. O pão, o perdão, livrai-nos do mal. Que lugar ocupa o Pai Nosso entre as orações, né? Sendo a oração do Senhor, a oração que o próprio Cristo proferiu com a boca dele, digamos que é a oração mais perfeita. Isso dizia Santo Tomás de Aquino. E Tertuliano, que é um pai da igreja, né? Não é santo, mas ele escreveu coisas muito boas, e coisas não tão boas também, por isso que ele não é santo. Mas ele dizia que é a síntese do Evangelho. Olha só, a gente pode resumir o Evangelho nessa oração que nós rezamos todos os dias, tantas vezes. E se nós meditamos com profundidade, por isso eu recomendo a leitura do Catecismo, se nós meditamos com profundidade o Pai Nosso, né, o Catecismo ele vai desmembrando, ele vai explicando parte por parte, com muita riqueza de detalhes, nós vamos crescer na nossa vida espiritual. A gente não precisa saber toda a doutrina da igreja. Lógico, é bom estudar, né? Mas se nós aprendemos bem o Pai Nosso, nossa, que maravilha, né? E aqui diz, o Pai Nosso é mais que uma oração, é um caminho que leva diretamente ao coração de nosso Pai. Quem conhecia o Pai? Jesus. Ele disse, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ele poderia ter pedido muitas coisas, podia ter feito uma oração longuíssima e com coisas minuciosas, mas ele viu o que o coração do Pai anseia. Ele sabe o que nós devemos pedir. E por isso ele ensinou aos discípulos isso. Foi o segredo do coração do Pai que Jesus nos revelou. A oração primitiva, né, da igreja antiga era de 3 vezes ao dia. O Pai Nosso. O Pai Nosso era uma oração entregue no seu batismo. E nós temos que invocar o Pai Nosso diariamente. Mas não só na nossa língua, na nossa oração, mas também na nossa vida, né? Fazer com que essas palavras se completem com o nosso testemunho, com o nosso exemplo. São Cipriano, que é um santo do século III, dizia, oremos, portanto, caríssimos irmãos, como Deus, o nosso Mestre, nos ensinou. É uma oração familiar, é íntima, quando oramos a Deus com aquilo que é seu, quando podemos elevar aos ouvidos a oração de Cristo. Ou seja, é algo familiar e íntimo, é algo próprio daquela família divina que é a Santíssima Trindade. Queremos ser parte dessa família? Rezemos o Pai Nosso, meditemos o Pai Nosso. Possa o Pai reconhecer as palavras do seu Filho quando dissermos a oração. Reconheça que estamos diante do seu olhar. Olha só que lindo. Quando eu repito as palavras de Jesus, o Pai vê o próprio Filho em mim. Quando eu vivo os sacramentos, quando eu recebo a Eucaristia, o Pai olha para mim porque ele vê o Filho. Quando eu recebo o perdão dos pecados, o Pai olha para mim porque ele vê o Filho. Ele vê a imagem de Jesus em mim. Não é esse o objetivo da nossa vida? Cristificarmos, fazermos outros Cristos. Esse é o nosso objetivo. De onde nos vem a confiança de chamar Pai a Deus? Não é algo ousado chamar a Deus de Pai? Jesus é o Filho, mas nós somos filhos do Filho. Nós somos filhos com o Filho, porque estamos em comunhão com Ele. E Ele está com o Pai. E assim como Jesus gritou Abba, né, que quer dizer papai, né, quando a gente escuta essa frase de Jesus, Abba, papai, Ele nos ensinou a rezar assim. Então nós podemos fazer isso. Antes, ninguém chamava Deus de Pai. Todo mundo chamava Deus de onipotente, Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso. Né? Já Jesus faz essa ponte entre o céu e a terra. Né? Vós não recebestes um espírito de escravo, diz São Paulo na carta aos Romanos. Nós não precisamos recair no medo, mas recebemos um espírito de filhos adotivos. Nós somos filhos de Deus.
E Deus nunca deixa de ser o pai dos seus filhos. Isso Santo Antônio de Lisboa, santo casamenteiro, né? Ou Santo Antônio de Pádua, dependendo do lugar geográfico, mas é Santo Antônio, ele reconhecia Deus, pai, nunca abandona os seus filhos. Como pode uma pessoa chamar pai a Deus se ela foi maltratada ou abandonada pelos seus pais biológicos? Olha só que interessante, o catecismo nos comenta algo que é muito comum na nossa sociedade, uma relação tóxica, talvez, entre pai e filho, um maltrato, um abandono. Como que a gente pode ver a figura do pai? Porque a figura do pai celeste, no fim das contas, é análoga àquela do pai que nós temos na Terra. Se nós temos uma relação ruim com o nosso pai na Terra, como que a gente vai ter uma relação boa com o nosso pai celeste? E o catecismo diz assim: a atitude dos pais biológicos ou adotivos prejudica frequentemente a concepção de um Deus bom. Porém, aquilo que o nosso Pai do céu não corresponde exatamente às experiências que temos com os nossos pais. Temos de purificar a nossa imagem de Deus de todas as nossas ideias para nos podermos encontrar com Ele numa confiança incondicional. Deus é muito maior que a nossa experiência. E, de fato, quem cura o nosso coração de qualquer má experiência é o próprio Deus. Se nós tivermos uma experiência negativa com o pai, com o padrasto, com o avô, com a figura paterna que tenhamos, isso não quer dizer que a nossa relação com Deus está danificada. Pelo contrário, nós vamos reconhecer o verdadeiro Pai do céu. Mesmo quem foi violentado pelo próprio pai pode aprender a rezar o Pai Nosso. Com frequência, sua missão vital é deixar-se cair nos braços de um amor que lhe foi negado cruelmente por algumas pessoas, mas que está disponível de um modo maravilhoso e acima de toda a compreensão humana. Muitas vezes os nossos pais na Terra não são o melhor exemplo, mas, com maior razão, nós temos que acudir ao Pai Celeste. Com maior razão, nós temos que acudir à nossa figura materna, que é Maria, né? Também é nossa mãe. Então, na oração do Senhor, dizemos todos em conjunto, Pai Nosso. Todo mundo diz Pai Nosso. O imperador, o mendigo, o escravo, o senhor. Todos nós somos irmãos, né? Temos o mesmo Pai. Isso nos dizia Santo Agostinho. Esse Pai, ele é nosso. Nós somos uma comunidade. E todas as criaturas são filhas de um único Pai. E, portanto, nós somos irmãos. E São Francisco de Assis. Como nos muda o Pai Nosso? Como nos transformamos através dessa linda oração, né, que nos ensinou Jesus Cristo? Primeiramente, nós podemos descobrir a alegria de ser filhos de um Pai. Né? Nós somos filhos do Rei, nós somos filhos do Criador. E isso nos deve dar uma imensa alegria, uma imensa noção de dignidade. Ter um Pai como Deus nos deve encher de alegria, mesmo porque, quando Jesus nos revela que Deus é Pai, nos soluciona muitos problemas. Né? De onde nós viemos, qual o sentido da nossa vida, estamos aqui por algo de concreto. Se nós sabemos que Deus é Pai e tem um plano amoroso para cada um de nós, com certeza nós nos alegraremos. E com certeza isso nos é revelado pelo Pai Nosso. Porque Deus Pai ama cada um dos seus filhos com o mesmo exclusivo amor, como se o seu afeto fosse todo para ele, devemos também tratar-nos uns aos outros de uma forma totalmente nova, isto é, cheios de paz, atenção e amor, para que cada um possa ser a maravilha entusiasmante que realmente é para Deus. Ou seja, outra conclusão, somos todos irmãos. A nossa fraternidade não é de sangue, a nossa fraternidade não é de pai e mãe. A nossa fraternidade é de ser filhos de Deus. E essa é uma riqueza enorme que nós temos na concepção da nossa fé. Nós temos que ser conscientes dessa filiação quando nós vemos uma pessoa que talvez nos desagrade. Somos filhos do mesmo Pai.
E por isso o nosso coração tem que transbordar de alegria, de caridade, temos que ter paz, atenção, amor, etc. É uma motivação mais para viver a caridade. E aqui o próprio Papa Bento XVI, nessa frase que está na parte final, diz: o cristão não diz meu Pai, mas Pai Nosso. Até no segredo do quarto fechado, porque, ou seja, estamos rezando de uma maneira silenciosa no quarto, nós dizemos Pai Nosso, não meu Pai. Porque sabe que em cada lugar, em cada circunstância, ele é membro de um mesmo corpo. Ou seja, eu sou consciente que eu rezando o Pai Nosso aqui é o mesmo Pai daqueles cristãos que estão na Ásia, no Oriente, na África, em toda a América. O Pai Nosso, ele nos revela a nossa fraternidade. Bom, então, vimos a primeira parte, Pai, né? Que é uma só palavra, mas é muito importante para a gente compreender o miolo da nossa fé, né? Um Deus que é Pai, né? Não é um Deus vingador, um Deus dessa maneira de paixões humanas, mas é um Deus misericordioso. E onde está esse Pai? Ele está no céu. Mas não é o céu físico, né? Não é a atmosfera, não é sair de um foguete, né? O pessoal que saiu do foguete agora não foi para o céu onde está o Pai. Né? O céu é uma maneira de dizer o lugar onde Deus habita. Quando no Antigo Testamento eles não encontravam uma palavra para falar de Deus, eles usavam, por exemplo, Altíssimo, né? Esse superlativo, dizendo o lugar mais alto, o lugar mais sublime, o lugar mais onde toca, né, o céu. Uma montanha alta toca o céu. É aí onde mora Deus? Não fisicamente, mas num lugar alto, ou seja, onde eu não posso alcançar. Então nós chamamos de céu esse lugar distante, mas no fim das contas é onde Deus está. O céu não corresponde a um lugar, mas designa a presença de Deus. Deus não está preso ao espaço e ao tempo, que são duas relações físicas. Né? A gente estuda tempo e espaço na física. Deus não está considerado aí. Né? Para Newton, né, esse físico do século XVI, tempo e espaço eram absolutos. Então, ele considerava como sendo deuses praticamente. Né? Nós sabemos que isso está errado, né? O espaço e o tempo são relativos. Já dizia Galileu, já dizia posteriormente Einstein. Mas Deus, ele é superior ao espaço e ao tempo. Deus é o Senhor da vida e da história. E diz São Paulo, citando um autor clássico, nele nós somos, nos movemos e existimos. Ou seja, nós estamos em Deus. Mas nós queremos alcançar a Deus porque nós não temos a experiência sensível, física de Deus. E o nosso desejo é encontrarmos com Ele. Não devemos procurar o céu por cima das nuvens? Quando nos dedicamos a Deus na sua glória e ao próximo em necessidade, quando fazemos a experiência da alegria do amor, quando nos convertemos e nos reconciliamos com Deus, em todas essas experiências, surge então o céu. Não é Deus que está no céu, o céu é que está em Deus. E dizia Santo Agostinho, né, que ele buscou por tanto tempo nas coisas exteriores, né, buscou a Deus. E no final ele descobre que onde estava Deus? Intus era, ou seja, no seu interior. Logicamente também não é um espaço físico, eu não posso encontrar Deus aqui no meu coração fisicamente, mas nesse recôndito da consciência, onde eu estou só com Deus, no silêncio. Quantas vezes a gente não fez essa experiência, né, do exame de consciência, onde eu me coloco diante de Deus, mas diante aonde? Fisicamente, olhando para o céu, olhando para cima, para baixo? Não. Eu me coloco no silêncio da minha consciência, onde só eu posso me encontrar com Deus, onde só Ele me escuta, onde ninguém sabe o que eu estou sentindo, pensando. Esse céu, no fim das contas, voltamos ao início, o céu está onde Deus está.
E na carta aos Colossenses, São Paulo diz: afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. É difícil, mas é um exercício que nós temos que fazer. Quando nós desejamos a Deus, nós renunciamos às coisas da terra. Na terra, o céu está por toda parte onde as pessoas estão cheias do amor. E esse amor não é um amor físico, é o amor a Deus. E, através do amor a Deus, o amor ao próximo. Porque esse amor a Deus se manifesta nas nossas obras, na nossa fé, na nossa caridade. Por isso a igreja pede tantos atos de misericórdia, né, tanto espirituais como corporais. Porque nós estamos exercitando a presença de Deus em nós. E por isso vem a próxima petição. Né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. O nome de Deus, ele é santo. Né? Nós colocamos acima de tudo o nome de Deus. Antigamente, os nomes eles tinham um significado. Hoje em dia também tem, né? Mas antes as pessoas sabiam os significados. Então, alguma pessoa recebia um nome porque tinha algo que explicava sobre a vida dela. Hoje em dia se perdeu. Nós recebemos o nome porque a nossa mãe gostou, o nosso pai gostou, é um nome bonito, é um nome comum, é um nome de novela, né? É o nome de alguém conhecido. Antes não, os nomes tinham um significado. Então, quando você conhecia o nome de alguém, você conhecia algo sobre essa pessoa. E quando você conhecia algo sobre essa pessoa, você tinha o domínio dela. Você sabia uma fraqueza, você sabia uma virtude, você sabia algo dessa família. Então, o nome sempre foi algo muito importante na antiguidade. Né? Na Sagrada Escritura, o nome refere-se à verdadeira essência da pessoa. Santificar o nome de Deus significa fazer a sua vontade, reconhecê-lo, louvá-lo, proporcionar estima e glória e viver segundo os seus mandamentos. Quando eu conheço o nome de Deus, né, que na verdade no Antigo Testamento eles chamavam de Yahvé, né, aquele que é o verbo, né, aquele que é por antonomasia, aquele que possui o ser. Nós não somos nada que não em Deus. Então, quando nós nos referimos a Deus, nós santificamos o seu nome. O nome de Deus, ele é santo. E São João Paulo II dizia: o nome do Deus único deve tornar-se cada vez mais aquilo que é, um nome de paz e um mandamento de paz. O nome de Deus deve ser santificado. O nome de Deus deve ser respeitado. O nome de Deus deve ser colocado acima de tudo. Tanto que, nos mandamentos, como nós bem sabemos, não pronunciar o nome de Deus, as coisas de Deus, em vão. Isso é muito importante. Santificar o nome de Deus. Nós o santificamos, nós o reconhecemos, nós o adoramos e glorificamos. Seguinte petição. O que significa dizer, venha a nós o vosso reino? Quando rezamos, venha a nós o vosso reino, pedimos que Cristo retorne tal como prometeu e que o império de Deus, que já irrompeu entre nós, se imponha definitivamente. Quando nós desejamos o reino de Deus, nós estamos desejando a presença dele. Jesus disse que vai voltar, Jesus disse que vai imperar entre nós. Esse autor, François Fenelon, dizia: o reino de Deus, que é totalmente interior, é querer tudo o que Deus quer, é querê-lo em todas as circunstâncias e sem limitações. Desejar o reino é algo que nós pedimos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Caramba, todos os dias eu estou pedindo, né, o reino de Deus, primeiramente no nosso coração, mas na prática. Né, tem o Papa Pio XI, ele escreveu, né, uma encíclica Quas Primas, que fala sobre o reinado social de Jesus Cristo. Ou seja, não é só o reinado no meu coração, mas é o reinado na prática mesmo, uma sociedade cristã, onde
se exige a justiça, a caridade, o amor, né, que se respeite a vida humana, nós vivemos uma sociedade que se decide sobre a dignidade da vida humana, por exemplo, o tema do aborto. Olha só a que ponto a nossa sociedade chegou. Esse é o reino de Cristo? Qual que é o reino de Cristo? Qual que é o reinado social de Jesus Cristo? Como nós podemos contribuir para que as instituições sejam verdadeiramente cristãs? O reino de Deus, diz Bento XVI, é o centro do seu anúncio, o anúncio de Jesus. Ou seja, Deus, fonte e centro de nossa vida. É como se nos dissesse, Deus é a redenção do ser humano. E podemos ver na história, no século passado, como nos estados onde Deus tinha sido abolido, que não só a economia foi destruída, mas sobretudo as almas. Ele está falando do comunismo, onde se criou um estado ateu, um estado onde Deus quis ser apagado do coração dos homens. Não conseguiram, obviamente, mas se tentou. São estados falidos. Tudo que aconteceu nesses países que tentaram implementar o comunismo foi destruição. Destruição da dignidade humana, destruição do coração humano, das almas. Mas isso seria um tema de doutrina social da igreja, né? Que também é muito importante estudar. Então, venha a nós o vosso reino, quer dizer isso, né? Quando na missa nós dizemos vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, ele é de Cristo, ele é de Deus, esse reino. E nós queremos que esse reino esteja presente aqui e agora. Venha a nós o vosso reino é um imperativo, não é tipo, venha talvez, ou se você quiser, ou quando você achar melhor. Nós estamos usando as palavras de Jesus, que é venha agora, né, imperativo, a nós, ou seja, todos nós que estamos aqui presentes, o vosso reino. Estamos pedindo com fervor, e que essa seja a nossa oração, né, no Pai Nosso de verdade, com fervor, não da boca para fora. Venha a nós o vosso reino, primeiramente no meu coração, para que eu ame os homens, que eu ame a humanidade, que eu viva a caridade, e através de mim, o reinado de Cristo na sociedade, o reinado social de Cristo, o reinado de Cristo nas instituições. Como que eu posso fazer que Cristo permeie todas as instituições educativas, de saúde, políticas, etc., através dos membros, através das pessoas que fazem parte das instituições. E como que eu vou fazer isso? Evangelizando. Não foi Jesus que mandou a todos os apóstolos, ide por todo mundo, batizai, pregai o evangelho, a boa notícia, a boa nova. Não somos nós também, pelo nosso batismo, pela nossa crisma, confirmados na evangelização? Não somos nós reis, profetas e sacerdotes? Aqui a missão profética aparece de uma maneira muito especial. Venha a nós o vosso reino. O reino de Cristo tem que estar presente nos nossos corações, no nosso trabalho, no nosso estudo, etc., nas nossas amizades, nas nossas relações familiares. Passa agora pela minha cabeça, né? Quantas vezes a gente perde a paciência da vida, né? Que bonito seria se a gente pedisse, né, o reino de Cristo. Venha a nós o vosso reino. Próxima petição. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando nós oramos para que a vontade de Deus se imponha universalmente, pedimos que aconteça na terra e no nosso próprio coração o que já acontece no céu. A vossa vontade, qual é a vontade de Deus para mim? É a minha felicidade, sem dúvida. Qual é a vontade de Deus para mim? Que eu o ame, que eu seja consciente do amor que Ele tem por mim. A vontade de Deus
Ao mesmo tempo que ela é muito simples, porque se resume no amor, ela é complicada, porque a nossa vida está permeada de dificuldades. Nós somos seres racionais, né? Nós não incluímos as verdades, nós temos que pensar as verdades. Então, nós conhecemos a revelação de Deus, né? Nós escutamos a revelação através das Sagradas Escrituras, através da tradição, mas nós também temos que raciocinar, né? A razão é isso. Quando São Pedro fala na sua carta que nós temos que dar razões da nossa fé, é isso, a gente tem que trabalhar com essa cabeça que a gente tem, né? O órgão é o cérebro, mas o cérebro não é a nossa razão. A nossa razão trabalha através desse instrumento que é o cérebro. A nossa razão, a nossa alma intelectual, a nossa alma que deseja, que tem uma vontade própria, que é a imagem e semelhança de Deus, ela tem que desejar, ela tem que raciocinar, ela tem que fazer com que seja feita a vontade de Deus. Um obstáculo, né, no nosso fazer a vontade de Deus é o pecado. O pecado, por que o pecado funciona? Porque nós temos uma cisão interior, né, digamos, uma fissura, é o pecado original, o pecado dos nossos primeiros pais. A partir dessa fissura, né, dessa desobediência, dessa desunião com Deus, as coisas ficaram muito complicadas. E aí a vida de pecado pode ser algo muito presente na nossa vida. A concupiscência, né, o desejo da carne, o desejo das coisas do mundo, né, e a irascibilidade, nossa raiva, as nossas paixões espirituais, a soberba, a vaidade, tudo isso atua porque tem essa fissura na nossa alma, esse buraco onde entra todas essas coisas que nos dificultam a nossa união com Deus. Então, não é fácil fazer a vontade de Deus. Nós estamos condicionados, não determinados, é muito diferente. Estar condicionado é uma condição de pecador, mas não estamos determinados a ser pecadores. Nós podemos sair disso, nós podemos seguir a Cristo, nós podemos elevar a nossa alma. E é muito interessante isso. Olha, nós somos criaturas desta terra, nós somos criaturas humanas, mas o nosso destino é eterno. Nós somos criaturas terrenais, criaturas temporais, mas o nosso destino é eterno. Parece contraditório? E é contraditório. Só que acontece uma coisa muito especial com o ser humano que não acontece com as outras criaturas. Os animais, as plantas, né? Tudo é corruptível nesse mundo. O ser humano não. O ser humano ele pode ser elevado à graça de Deus. O ser humano ele pode ser salvo, em poucas palavras. Né? E por isso nós temos o nosso destino, o próprio Deus, o coração de Deus. Né? Então, nessa petição, seja feita a vossa vontade aqui na terra, assim como ela é feita lá no céu. Que eu consiga me livrar de todos esses empecilhos do pecado, né? Que esse vigiar e orar seja real na nossa vida, que eu consiga superar as minhas dificuldades com a sua graça, para fazer a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Enquanto insistimos nos nossos próprios planos, na nossa vontade, nas nossas ideias, a terra nunca se tornará o céu. Uma pessoa quer isso, outra quer aquilo, mas só encontraremos a nossa felicidade quando quisermos juntos o que Deus quer. Orar significa dar espaço na terra, centímetro a centímetro, à vontade de Deus. Ou seja, a minha oração é colocar em prática a vontade de Deus. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, a nossa salvação e o conhecimento da verdade. Existe a verdade? Né? A verdade, uma definição filosófica de verdade é adequação. Adequatio. Eu me adequo àquilo que é.
né? Eu não invento as coisas, né? Tem filósofos que dizem que nós inventamos a realidade. E não é bem assim. A minha mente se adequa àquilo que já é verdade, né? É o próprio Deus. Vamos lá, para a segunda parte. Nós vimos, então, até agora, essas petições mais transcendentais, espirituais. E aqui nós vamos pedir algo muito básico. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedir o pão para o nosso dia a dia torna-nos pessoas que esperam da bondade do seu Pai do céu tudo o que é necessário, tanto os bens materiais quanto os espirituais. Nenhum cristão deve fazer esse pedido sem pensar na sua responsabilidade real por aqueles a quem faltam os bens mais básicos deste mundo. É uma realidade o pão. Nós necessitamos nos alimentar, nós necessitamos sobreviver, né? E nós precisamos do alimento para isso. É algo muito claro. E por isso nós pedimos a Deus com simplicidade e humildade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas aqui também podemos fazer uma alusão ao pão dos anjos, né? O pão do céu, que é a Eucaristia, né? Vamos ver isso. Pai do céu, não peço saúde, nem doença, nem vida, nem morte, mas que disponhas da minha saúde, da minha doença, da minha vida, da minha morte, para a tua glória e para a minha salvação. Só tu sabes o que me é útil. Amém. Blaise Pascal, aquele que canta que o coração tem motivos. Canta não, ele é um escrito dele. Quem canta isso é o Renato Russo, copiando, né? Que o coração tem motivos que a razão não entende, não compreende. Às vezes o nosso coração ele vai por lados que são inexplicáveis, né? Mas ele dizia isso também. Eu não peço nem saúde nem doença, nem vida nem morte. Dispõe, Senhor, da minha alma. Mas quando eu peço o pão de cada dia, eu estou humildemente, né, pedindo. Estou como um necessitado pedindo a Deus que me conceda essa necessidade que eu tenho. Mas, na Bíblia, Jesus, citando as Escrituras, quando ele é tentado no deserto, ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. O nosso alimento físico, sim, é importante, né? Mas, olha só, Jesus, 40 dias no deserto, sendo tentado pelo demônio, né, nos últimos dias, fala o demônio, né? Transforma essa pedra em pão. Não, e eu vou crer, né? E todos vão crer em ti. Pode saciar a tua fome, se converte em pão essa pedra. E Jesus fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O nosso alimento, e o alimento de Jesus, era fazer a vontade de Deus, era escutar a palavra de Deus e colocá-la em prática. A nossa fome é física, mas também é uma fome espiritual. Tanto que nós estamos aqui, né, terça-feira à noite, escutando o diácono falar coisas que muitos de vocês já sabem, né, sobre a vida espiritual, sobre o caminho. Mas é porque temos sede de Deus. Quantas vezes a gente não leu a mesma passagem da Bíblia ou escutou um sermão parecido, mas mesmo assim foi bom, porque nós preenchemos o nosso espírito. Essa frase lembra-nos que o ser humano também tem uma fome espiritual que não pode ser mitigada com recursos materiais. Pode morrer-se de falta de pão, mas também se pode morrer de comer apenas pão. Nosso ser profundo é alimentado porque tem palavras de vida eterna, por um alimento que não apodrece. Esse alimento é a palavra de Deus e também a Sagrada Eucaristia. A Sagrada Eucaristia é pão, né? Mas não é um pão para a gente se saciar no sentido físico, né? Estou cheio. O pão espiritual é o próprio corpo de Cristo, que é nosso alimento, que é o próprio Cristo ao qual nós recebemos. Sobre a Eucaristia, recomendo muito
a leitura do capítulo 6 de São João, né? O período da multiplicação dos pães, e Jesus explica que quem quer viver vai ter que comer o seu corpo e beber o seu sangue. É a doação completa de si mesmo, né? Que Jesus ensina na Eucaristia. A total renúncia a si mesmo significa aceitar com um sorriso o que ele dá e o que ele tira. Dar sempre o que é pedido, quando serve o teu bom nome. A tua saúde significa total renúncia de si mesmo. Então serás livre. Essa é a Santa Teresa de Calcutá. A beata também já é assim. Eu renuncio totalmente a mim mesmo com um sorriso. Eu me dou totalmente. E esse é o pão também que eu me faço. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Quem não ama o seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Se eu amo o meu irmão, eu sirvo o meu irmão. As obras de misericórdia, alimentar os famintos, por exemplo, se concretiza aqui nessa petição, o pão nosso de cada dia. Quantas vezes nós não recebemos o alimento de outro ser humano, né? Quando nós somos pequenos, por exemplo. As nossas mães nos alimentaram, né? O leite materno, com amor, com carinho, com doação. Elas poderiam não fazê-lo, mas elas fazem. O ser humano, quando nasce, ele é indefeso, ele não sai por aí caçando ou se alimentando. De fato, se a gente analisa na natureza, é um dos seres mais inúteis, digamos assim, quando nasce, indefesos. Então, nós precisamos, desde o início, que a caridade seja feita conosco. E, graças a Deus, o coração da mãe é um coração maravilhoso e misericordioso. Hoje, não sei se vocês sabem, mas os padres, né, os clérigos, né, eu sou diácono, então eu também sou clérigo, eu rezo o breviário, né, que são as orações da igreja. E além das laudes, das vésperas, né, tem uma oração chamada Ofício de Leituras. E justamente nós estamos lendo o discurso de Santo Inácio de Antioquia. Antioquia foi o primeiro lugar na Ásia, ou na Antiguidade, onde os seguidores de Cristo foram chamados cristãos. E ele foi mártir, Santo Inácio de Antioquia. E quando ele foi martirizado, o martírio que escolheram para ele foi ser morto pelas feras, né? Os leões, tigres, sei lá no circo romano, né? Que era tipo o Coliseu. Então, quando ele ia ser martirizado, ele escreveu algumas cartas, e numa dessas cartas ele falava: eu sou o trigo de Deus, né? E eu vou ser triturado, né, para virar farinha, né? E essa farinha vai ser também o corpo de Cristo, né, que vai fazer a hóstia, vai ser o pão eucarístico, o pão da graça de Deus, que vai ser o meu corpo. Eu sou o trigo de Deus e os dentes daquelas feras vão me triturar. Essa noção de Eucaristia, de dar graças, também foi vista pelos mártires, né? É unir-se ao sacrifício de Cristo. A Eucaristia foi instituída, né, na véspera da paixão de Cristo, onde Cristo deu o seu próprio corpo na cruz por cada um de nós. Vamos lá. O que significa dizer perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Eu acho que é muito óbvio, né? Nós pedimos a Deus essa misericórdia, mas na medida com que julgueis, sereis julgados, diz Jesus no Evangelho. Então, atenção com as nossas ações, com os nossos juízos, né? Com a nossa noção da presença de Deus nas nossas vidas. Ou seja, muitas vezes eu faço as coisas sem essa noção de que Deus está aqui vendo tudo. Como que eu atuo? Eu perdoo as pessoas? Eu julgo as pessoas? Eu sou maligno com as pessoas? Então, o perdão misericordioso que damos aos outros é inseparável daquele que nós próprios procuramos. Ou seja, se nós queremos ser perdoados, nós temos que perdoar. Se não formos misericordiosos e não nos perdoarmos reciprocamente, a misericórdia de Deus não chegará ao nosso coração.
Queremos nós receber a misericórdia de Deus? Lógico, sejamos então misericordiosos. Muitas pessoas lutam uma vida inteira com o fato de não conseguirem perdoar. Todo mundo aqui conhece alguém que fala, nossa, eu desculpei, mas perdoar, eu não consigo nem esquecer o que aquela pessoa fez contra mim. Isso é um bloqueio, né, que é muito comum na nossa humanidade, porque nós estamos feridos pela vaidade, pela soberba. O perdão é um exercício, né, gente? Não é fácil. Perdoar, ou, né, perdoar, olha só, um nível ulterior, né, mais difícil ainda. Amar os inimigos. Meu Deus do céu. Perdoar já é difícil, amar os inimigos, meu Deus. Mas, será que Jesus consegue transformar o nosso coração? É lógico que ele consegue, né? Foi uma pergunta retórica. Mas será que a gente deixa que ele transforme o nosso coração? O profundo bloqueio da intransigência só se resolve na perspectiva de Deus, que nos acolheu, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós pecadores, né, com a mancha do pecado original, ele nos acolhe, ele nos perdoa. Ele está disposto a habitar conosco. E olha só, olha para a cruz, né? Essa é a grande prova do amor, né? Do perdão. Um Deus teve que se fazer homem para que o nosso perdão valesse. Eu lembro que eu morei na Espanha, né, por 4 anos, e teve uma Semana Santa muito especial que eu fui fazer a vigília pascual com um padre num mosteiro de clausura das Carmelitas. Elas vivem fechadas, né? Era um lugar muito isolado, e lá fazia muito frio, né? Na época da Semana Santa lá nevava, né? E era um convento que não tinha aquecimento. Foi um negócio assim, uma experiência mística, parecia que eu estava voltando para os tempos de Santa Teresa de Jesus. E eu lembro, isso foi em 2009, eu lembro de uma frase, né, que as carmelitas elas pintam algumas frases na parede, e essa frase era assim, eu vou dizer em espanhol, eu vou traduzir. Poned los ojos en Cristo crucificado e todo se os hará pouco. É uma frase de Santa Teresa que ela fala assim, ponham, né, poned, ponham os olhos em Cristo crucificado e tudo para vocês vai parecer como pouca coisa. Ela podia ter usado outro verbo, mas ela utilizou o ponha, né, de colocar, de você tira seu olho, você coloca em Cristo mesmo, na cruz. Você não só olha, você coloca o seu olho em Cristo. E quando você está aí presente na cena da paixão, você percebe que tudo nesse mundo é pouco. Porque o amor de Cristo, o perdão de Cristo que se concretiza na cruz, já dizia Jesus, não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E aí está esse amor, em forma de perdão das nossas ofensas. Agora, no Pai Nosso, Jesus fala, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele perdoa. Né? E ele rezou isso, e nós repetimos a oração de Jesus. Gente do céu. Jesus perdoou. Né? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, vamos rezar o Pai Nosso, essa parte do perdão, com muita fé, com muita paciência. Diz a Madre Teresa de Calcutá, há a fome do pão ordinário, mas há também a fome de amor, de bondade e de atenção mútua. E essa é a grande pobreza que as pessoas hoje sofrem muito. Todos nós sofremos, né, essa fome. Uma fome que a gente não sacia, uma fome de amor, uma fome de bondade, atenção. Quantas pessoas hoje em dia não buscam um psicólogo por causa disso, né? Ou um sacerdote na direção espiritual? Porque falta curar interiormente todas essas necessidades. Gente, a única cura é o amor de Deus. Quando nos reconhecemos filhos amados de Deus, criaturas colocadas nessa vida, nesta terra, para amar e servir,
e para voltar para o céu, nós somos peregrinos nessa terra. Nossa missão aqui é imitar Cristo, né? No amor ao próximo, no serviço, constituir uma linda família, ou não, né? No meu caso, é o celibato. Né? Minha família é espiritual, são vocês. Mas a missão é essa. E muitas vezes a gente fica com fome de outras coisas, né? Buscando afetos humanos, buscando riquezas, buscando tantas coisas que são legais, né? Que contribuem, mas não são essenciais. Aí a gente é uma inversão de valores, né? A gente quer a fama, quer o amor, quer o dinheiro, tudo isso são coisas que podem ajudar a nossa vida a ser melhor, mas não são essenciais. Não vou perder a cabeça por causa disso, né? Também nos conventos da Madre Teresa de Calcutá, né, das Irmãs da Caridade, tem essa frase embaixo da cruz sempre, né? Tenho sede. É uma frase muito própria dos conventos da Congregação das Irmãs da Caridade. Tenho sede. Jesus tem sede. Ele exclamou isso na cruz. Sede do quê? A Madre Teresa interpretou como sede de alma, sede de misericórdia, sede de que nós possamos ir a Cristo, né? Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Né? Jesus disse isso. Então, é uma realidade muito grande essa, né? Que nós temos que ir a Jesus. Nós temos que imitar a Jesus. Tudo isso sobre o perdão. Quantas reflexões a gente não pode fazer e continuar fazendo através dessa linda petição que nós rezamos no Pai Nosso.